Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gaku aqui. Depois de um certo tempo, né, eu consegui trazer outra obra, porque eu acabo tendo que conciliar escola e estudo, então acaba que eu não consigo trazer muitos vídeos. Mas esse aqui eu consegui trazer até um pouco maior do que a última obra. Eu espero que todo mundo goste. Eu acho até que esse aqui tá melhor que o outro, né, no quesito narração. Eu espero que todos vocês gostem. Então, sem mais enrolação, fiquem com o vídeo. Nossa história se inicia no céu, mostrando diversos wyverns. Então a gente acaba podendo ver também um grande castelo, com um buraco em sua frente. Dentro daquele buraco, a gente acaba vendo 5 pessoas, sendo esses os heróis que derrotaram 3 dos 5 reis demônios. E agora faltam apenas 2. Então eles partem na direção daquele mar de monstros, sem qualquer medo. Então aquele homem de cabelos brancos é cercado. Então ele saca a sua espada, lançando um corte pra cima. Então de repente todas as cores se invertem. Então ocorre uma grande explosão, todos os monstros ali acabam morrendo. Então nos é dito seu nome, o Grande Vermouth. Então a maga que está um pouco atrás dele começa a acelerar e correr mais rápido também, e diz que aquilo não é nada para sua magia. Então ela conjura 4 elementos distintos, e manda na direção daqueles monstros. Então nos é dito que seu nome é a Sábia Siena. Então do outro lado podemos ver uma santa. Ela diz que vai abençoar a todos. Então o demônio tenta atacar ela pelas costas, porém ela facilmente acaba decapitando aquele demônio, e solta um grande sorriso, então a gente descobre que seu nome é a Fiel Denise. Então o corpo do demônio fica para trás, então a gente consegue ver um guerreiro com um machado enorme. Ele então parte na direção de todos aqueles monstros e dá um grande ataque extremamente forte, fazendo com que todos aqueles monstros morressem e tornassem gotas de sangue. Então nos é dito que este é o corajoso Molon. E então um rapaz ultrapassa ele. Ele começa a xingar, falando que o Vermouth é um desgraçado e que não é pra ele ir na sua frente. Então ele se joga no meio daquele monte de monstro e fala pra todos eles saírem da sua frente. Então ele realiza diversos ataques. E então a gente descobre que o seu nome é o Estúpido Hummel. E então depois de matar todos aqueles monstros, ele embainha sua espada. Então nos é dito que Hummel sempre teve inveja de Vermouth, e ele o considerava como seu rival, mas ninguém sabia disso. Então a gente consegue ver o grupo dos heróis, formados por todos aqueles. Então Hummel inicia a conversa, falando que ele acha que foram poucos monstros, porém antes dele conseguir terminar de falar, ele grita por Vermouth. E ele vê outro demônio tentando acertar ele, porém ele acaba se jogando na frente dele e acaba sofrendo aquele ataque. Ele acaba cuspindo muito sangue, então aquele demônio fica muito satisfeito com aquilo que aconteceu. E então arranca aquele tentáculo do Hummel. O Hummel então acaba caindo no chão, e aquele demônio ri muito dessa situação, e ele tenta atacar eles novamente. Porém o Vermouth desvia facilmente daquele ataque, e corre rapidamente na direção dele, solta um simples ataque, reduzindo ele a apenas gotas de sangue. Então todo o grupo fica muito preocupado com Hummel, corre na direção dele. O Vermouth então diz que ele não precisava ter feito isso para proteger ele. O Hummel então responde que pelo menos ele vai ter uma morte honrosa agora. Então nos é dito que em seus momentos finais o Hummel lamentou por não ter sido tão honesto com seus companheiros. Então ele chama por Vermouth e pede que ele prometa que irá derrotar todos os reis demônios. Então Vermouth agarra sua mão e diz jurar em seu nome de herói que ele irá derrotar todos os reis demônios. E então o Hummel fica muito satisfeito com aquilo e solta um grande sorriso. Então ele chama pela Nise e pede para que ela ore por ele. Ele chama pelo Molon e fala que ele é o mais corajoso de todos eles. E sobre a Siena, ele fala que ele a ama. Porém, de repente, a gente acaba vendo um pé nessa situação toda. E um pequeno garoto falando que não é nada a ver, e que nem fudendo ele falou uma coisa dessas. E que não importa quantas vezes ele lê isso, ele sempre fica muito bravo. Ele fica se perguntando quem foi o filho da mãe que escreveu essa merda. E se o autor não fosse anônimo, ele procuraria por ele até onde Judas perdeu as botas. Ele fica se perguntando por que nesse livro todo mundo é o grande, a sábia, a fiel, o corajoso, enquanto ele é o estúpido. Certeza que quem escreveu isso aqui foi alguém que ele meteu a porrada 300 anos atrás. Ele pensa que Vermouth, Siena, Nise, Molon, todos eles. Será que nunca surgiu pela mente deles a ideia de proteger a honra de seu companheiro? Ele pensa também que acha que não pode culpar eles, por não imaginarem que ele renasceria com as memórias da vida passada. Ele, Hummel, morreu 300 anos atrás, durante a subjugação dos reis demônios. E ele, de frente para um quadro, olha para o tal quadro. Ele diz ser descendente do grande herói Vermouth. E atualmente ele é Eugênio Leonhardt, com 13 anos de idade. Então nosso protagonista pensa que Vermouth na vida passada teve muitas amantes além de sua esposa. Ele pensa também que Vermouth não era alguém que ligava muito para as mulheres. E será que isso acabou mudando com a idade? Dá pra entender, já que ele é um humano. Então nos é explicado que a família que foi reconhecida como a linhagem direta eram apenas os descendentes da esposa principal. Eugênio tinha o mesmo sobrenome de Leonhardt, mas ele era de uma família da linhagem colateral. Também nos é explicado que antes da cerimônia de continuação de linhagem sanguínea, as linhagens colaterais são banidas de usarem espadas de verdade e treinarem a sua mana. O nosso protagonista, então, se direciona até o campo de treinamento. Lá ele pensa que esse é o motivo dele estar usando uma espada de madeira. Porém, ele acaba ignorando isso. Então ele prepara um ataque muito forte e acaba acertando aquele boneco de treino diversas vezes. Então ele prepara um outro ataque, dessa vez um mais poderoso. E com esse ataque ele acaba arrancando aquele boneco de treino do chão. Aquele boneco, por sua vez, cai ao seu lado, perto do seu pé. Então o homem se aproxima de Eugênio, com a cara bem nervosa. E gaguejando um pouco, ele pergunta se o boneco quebrou novamente. Então Eugênio se refere a ele como pai. O Eugênio, por sua vez, responde que sim, enquanto a gente acaba podendo ver o corpo dele que tá muito treinado, com as veias até saltando pra fora. Então o pai dele acaba ficando meio chocado, assim como a gente, e pensa que esse é o corpo de um garoto de 13 anos
E ele acha que se lutasse contra o próprio filho, iria acabar perdendo feio. Então ele pensa que sabe que Eugênio é seu filho, mas que às vezes o assusta. Ele pensa que o corpo não se encaixa com o corpo de uma criança. E que ele também possui um olhar perfurante e que não tem traços de ingenuidade. Ele pensa também que mesmo que ele tenha perdido a mãe enquanto era muito novo, ele nunca se lamentou por ela. E acaba ficando em silêncio enquanto olha na direção de Eugênio, que tá reclamando, falando que as habilidades do ferreiro são uma merda, enquanto chuta aquele resto de tronco que ficou agarrado no chão. Então Eugênio vira na direção do seu pai, botando muita marra, falando que esse ferreiro só vende coisa bosta e que eles precisam trazer ele ali e dar uma lição nele. O pai dele apenas aceita o que ele disse e diz que vai falar com ele. Então o pai dele chama a atenção de Eugênio, falando que a cerimônia de continuação de linhagem sanguínea é amanhã. Então nos é explicado que a cerimônia de continuação de linhagem sanguínea é uma tradição tola que acontece uma vez a cada 10 anos na família Leonhardt. Na cerimônia, tanto a linhagem direta quanto a linhagem colateral juntam todas as crianças com idade entre 10 e 15 anos na casa principal, e eles competem para ver quem tem habilidades para se tornar digno de ser chamado de Leonhardt. Mas na linguagem direta, diferente da linhagem colateral, eles podem treinar usando espadas de verdade e também desenvolvem a mana. No fim do dia, eles estão apenas tentando impedir a linhagem colateral de usurpar a linhagem direta, mantendo eles sob sua supervisão desde muito novo. Então o pai de Eugênio pensa que Eugênio tem um talento incrível, e que é o suficiente para questionar ele se é realmente filho dele. E se ele tivesse nascido na linhagem direta, pensa também se ele não tivesse talento como ele, pensa que não. Na verdade, se Eugênio tivesse o talento de seu pai, não precisaria sofrer a diferença entre o seu talento incrível e a realidade. Então Eugênio vira na direção de seu pai e o questiona por que ele está com aquela cara. Ele apenas fala que não é nada não. Então Eugênio acaba revirando o olho, pensando se não é nada não. Ele pensa que ele está se odiando novamente por não ser tão talentoso. Então seu pai põe as mãos em seu ombro e chama por ele. Pede para que ele não tente competir com as crianças da linhagem direta. Não importa quão talentoso seu filho seja, ainda não vai conseguir encarar as crianças da linhagem direta. Eles treinaram com mana, lutaram e puderam treinar com quaisquer armas que eles quisessem. Então Eugênio diz pro seu pai que ele não vai não, e tá tudo bem. Só que em pensamento ele fala que é lógico que ele vai. E pensa que vai ser uma competição de habilidade contra crianças de 10 anos. E que vai ser tão chato que vai dar até sono nele. Então ele olha para um outro boneco de treino, parte na direção dele. Ele pensa também que nessa cerimônia de continuação de linhagem sanguínea vai ter 3 crianças da linhagem direta e 6 crianças da linhagem colateral. Ele pensa que uma das crianças da linhagem direta é o filho da primeira esposa, as outras 2 vão ser gêmeos da segunda. Além de 2 da linhagem colateral, que tem uma autoridade relativamente maior, os outros são apenas lixos. Então ainda enquanto estava de frente para aquele boneco de treino, ele levanta seu braço e solta um grande ataque na direção daquele boneco, partindo assim novamente, dessa vez apenas com um ataque. Então ele pensa que está doido para ver o quão bons são os descendentes de Vermont. Então ele acaba partindo de sua propriedade de uma carruagem. Então dentro da carruagem ele pensa sobre sua vida passada como Hamel, e que ele sempre achou ser um gênio. Desde muito novo não tinha nenhum problema para aprender coisas novas, e a sua taxa de crescimento era muito maior comparada aos dos outros, mas... Aí abre um flashback. Então o Hamel do passado conversa com alguém e pergunta o que esse merdinha tá falando, enquanto a gente acaba podendo ver que é Vermont. Então o Vermont diz pra ele que ele é deplorável. Diz que ele poderia ter ficado muito mais forte se ele tivesse treinado mais. O Hamel, em resposta, pergunta se ele não tá vendo ele balançando a espada ali, e que ele tá tentando o máximo que ele pode agora. Então ele aponta o dedão na cara do Vermont, dizendo que mesmo que ele seja um gênio, não é pra ele pensar que todo mundo consegue as coisas tão fácil como ele. Ele pensa que não foi um gênio, e que haviam outros que eram os verdadeiros gênios. Sendo habilidoso tanto em esgrima quanto magia, ele era chamado de Deus da Guerra, o mestre de tudo, o grande Vermont. Ele era um duque do Império Kiel, até ele desistir de seu título. Foi louvado como herói até a sua morte. Então ele pensa nos outros. A Sienna, aquela garota atrevida que foi convidada para o reino mágico de Arot e foi eleita como a mais nova maga-chefe da Torre Mágica. Fionise, aquela garotinha de coração imundo, também foi chamada de santidade pelo Império Sagrado de Iuras. Tem até algumas escrituras sobre ensinamentos dela, que agora existem. E por fim, o corajoso Molon. Inacreditavelmente, aquele idiota acabou criando seu próprio reino. Então ele pensa que ouviu que todo mundo viveu bem no final. Mas por que o Rei Demônio ainda está vivo e saudável? Ele lembra que todos eles prometeram derrotar o Rei Demônio, e porque o Vermont não cumpriu sua promessa. Ele morreu no castelo do Rei Demônio do aprisionamento. Graças a essa promessa, a guerra contra os reis demônios acabou e o mundo entrou em um momento de paz. Porém, seus pensamentos foram interrompidos por um homem. Então ele chama pelo jovem mestre Eugênio e diz que se ele já está assim, vai ser muito difícil para ele poder viver na casa principal. Eugênio então se agradece pelo aviso do Sr. Gordon. Então o cocheiro avisa que dali pra frente é propriedade privada dos Leonhardts. Então o Sr. Gordon diz que ele não precisa se preparar para sair ainda, e ainda vai demorar muito tempo até que ele chegue na mansão da família principal. Então o nosso protagonista fica se perguntando por que ele tá tão orgulhoso de dizer isso, sendo que a terra nem é dele. O nosso protagonista então pergunta se não é inconveniente uma terra ser tão grande. Porém o Gordon logo responde, falando que tem portais de teletransporte instalados em vários lugares, então tá tudo bem. Então o Eugênio até pensa em perguntar uma coisa para o Gordon, porém ele já imagina como vai ser, ele perguntando por que ele está na carruagem agora. E o Gordon respondendo porque ele não possui as permissões necessárias para usar os portais, jovem mestre Eugênio. Ele acaba ficando em silêncio em vez de perguntar. Então finalmente eles chegam à propriedade principal da família Leonhardt. E o Gordon sai na frente, dando boas-vindas ao mestre Eugênio. Então nos é mostrado a entrada principal da grande mansão.
Nosso protagonista então pensa que é claro que não há nada melhor do que uma cerimônia de boas-vindas. Enquanto ele olha pra frente, vendo aquela mansão enorme e diversas pessoas trabalhando. Então ele pensa que os únicos que podem ter o emblema do leão no peito são os descendentes diretos dos Lionheart. Então ele pergunta ao Gordon onde estão os outros parentes dele. Então Gordon responde que ele foi o primeiro a chegar e que ele irá o guiar até a casa dos convidados. Então a gente vê outro ângulo daquela mansão gigante ainda. Mano, tem 4 andares na casa, mano. Então a empregada se apresenta pra ele, falando que seu nome é Nina e que ela irá o servir durante a estadia dele. Então ela entrega um sino a ele, dizendo que sempre que ele precisar dela é apenas pra ele tocar o sino. Ele pensa então que deve até que bom, né? Pelo menos deram uma serva pra ele. Então ele diz que ela parece ser jovem e pergunta qual a sua idade. Ela diz ter 16 anos e que terminou seu treinamento há pouco tempo. Então ele pensa que designaram uma empregada que acabou de terminar o treino. Então ele pensa que eles devem estar planejando o disciplinar se ele causar alguma confusão por algum erro que ela cometer. E que eles realmente são determinados a o atormentar. Então ele questiona pra ela, perguntando se ela sabe dizer quanto que a família dele vai chegar. Ela responde então que no máximo em 4 dias eles estarão todos ali. Ele então pede pra que ela mostre onde fica a área de treino. Ela fica até meio confusa com isso e pede perdão. Então nos é mostrado 2 crianças de cabelos brancos ali no cantinho da parede. Enquanto um deles pergunta qual é o nome desse cara mesmo, a outra responde que é o Eugene, e que ele tem a mesma idade que eles. Enquanto aquele garoto fala que ouviu que ele é um caipira vindo do oeste do Império, e ele aposta que ele usa uma forquilha melhor do que uma espada de madeira. E ele aposta que ele fede a cocô de vaca, e ele aposta que a carruagem dele fede a fezes de vaca. E mesmo que ele seja parente deles, ele devia pagar por ter arruinado a propriedade da família principal. Então aquela menina confirma, falando que o irmão dela está certo sim, e que eles têm que punir nele. Então o irmão fala que ele não vai ser punido, e que eles vão dar apenas um aviso amigável pra ele, e chama a Ciel pra o acompanhar. A Ciel então fala que ele é um irmão tão bonzinho, enquanto um outro irmão olha pela janela. Então pela lógica, esse que tá olhando pela janela é o filho da primeira esposa, enquanto aqueles dois lá embaixo devem ser os gêmeos filhos da segunda esposa, né? Então a gente segue a história com um close na Ciel. Então ela acaba olhando pra trás com um rosto muito sério, encarando aquele garoto que tava na janela. E ele então, percebendo que ela tava olhando pra ele, apenas fecha a cortina. Ela solta uma risadinha contente e eles continuam seu caminho. Então a gente pode ver o nosso protagonista treinando, enquanto sua serva tá ali apenas observando ele. Ele dessa vez tá com a lança e com alguns pesos na ponta da lança, aparentemente. Então ele desfere diversos ataques no ar. Então ele pensa que ele nunca procrastinou seu treino na vida passada. Mas depois de encarnar, ele tá usando seu corpo até o limite. E também não importa o quão pesado seja o treino, o corpo dele tem aguentado sem problema algum. E até lesões menores parece que se curam mais rápido. Ele pensa que esse é o corpo de um descendente de Vermouth. E é extraordinário além da sua própria imaginação. Enquanto ele fica desferindo vários ataques ali, sua empregada tá apenas olhando. E ele é capaz de se mover desse jeito mesmo com um saco de areia nos braços e um na lança. Não é por nada, mas eu acho que eu já vi esse saco de areia em algum lugar, hein? Quem sabe assim, talvez uma referência pro Rock Lee versus Ogara, né? Quem sabe, quem sabe. Porém alguém chama por ela, perguntando o que ela tá fazendo ali. Então a empregada fica muito nervosa, cumprimentando o jovem mestre Clean e a jovem senhorita Ciel, e questionam o que traz eles ali. Então agora o garoto, que a gente sabe o nome, o Clay, fala que ele que faz as perguntas ali. Ele aponta na direção do nosso protagonista e pergunta o que, que ele tá fazendo. Então o nosso protagonista bate a lança no chão e pergunta se ele não tá vendo. E que ele tá balançando uma lança. Enquanto levanta sua lança, ele acaba murmurando, chamando ele de idiota. Então a Ciel chega no ouvidinho do irmão dela, falando que o caipira acabou de chamar ele de idiota. Então o Clay, pouco manipulável, né, fica muito bravo e fica se perguntando como ele ousa. E grita pra ele, mandando que ele peça desculpas imediatamente. Então nosso protagonista pega e olha pra cara dele e fala que foi mal. Então o Clay fica meio sem entender, tipo, como assim, foi mal? E fala que ele não foi sincero, que pra ele abaixar a cabeça e ser educado. O Eugênio então questiona se os dois não possuem a mesma idade, e que já que eles têm a mesma idade, eles devem ser amigos, e não devem abaixar a cabeça um para o outro. Então o Clay fica muito surpreso com isso que ele tá falando, e pergunta como assim ele seria amigo de alguém como o Eugênio, e que por ele ser parte do Zinhoheart não faz ele ser igual a ele. Então a Ciel ajuda ele, lembrando ele da carruagem. O Clayton grita pra ele novamente, falando pra ele limpar a carruagem que eu trouxe até ali, que ele tem certeza que ele deixou as cadeiras fedendo a fezes de vaca. Então nosso protagonista olha bem na cara dele e nem chega a esboçar a reação. Então ele chama pela Nina e pergunta se ela não é a serva dele. Então ela responde imediatamente que sim, ao jovem mestre Eugênio. Então ele aponta pro lado da carruagem, mandando ela ir limpá-la. Ela então pede licença e tá indo naquela direção. Então, porém, o Clay fica muito bravo. E ele fala que ele disse que é pra ele limpar, e porque ele tá fazendo que a serva dele faça isso no lugar dele. E ele questiona se ele tá ignorando as suas ordens. Ele diz ser Clay Lionheart. Então nosso protagonista muito amigável fala que ele entendeu, e que ele é Eugênio Lionheart. Então a Ciel também bem animado dá um oizinho pra ele, falando que seu nome é Ciel Lionheart. Porém com isso o Clay parece que ficou mais bravo ainda. Então Clay, como um bom mimado que ele é, pensa que ele não quer se dar bem com ele de jeito nenhum, e que ele acabou ignorando o que ele mandou fazer. Então ele acaba olhando pro lado e vendo uma espada de madeira. Então ele corre na direção dela e pega. Então ele olha na direção do nosso protagonista e fala que ele o humilhou, pegando sua espada e o desafiando assim para um duelo. Então a gente acaba tendo um recap do capítulo passado, com o Clay desafiando, falando que isso é um duelo. O Eugênio então fala com eles que não se pode falar coisas como um duelo tão fácil assim.
e pede pra ele parar de encher o saco e dar o fora dali. Enquanto o Clay questiona se ele tá com medinho. Porém, nosso protagonista fica muito bravo com essa fala dele e olha na direção dele com um olhar mortal. Enquanto o Clay fica se gabando, falando que ele tá com medo de duelar contra ele. E que se ele não quiser duelar contra ele, é fácil, é apenas ele abaixar sua cabeça e pedir desculpas. Então o Eugênio fala que não tem medo dele. E ele só não quer duelar e nem pedir desculpa. Simples assim. Então o Clay parece que fica mais bravo ainda. Fala que ele não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. A única coisa que ele sabe é fugir. E parece que o pai dele não ensinou ele a ter honra. Porém, nesse momento, ele acaba sendo interrompido por um saco de areia caindo no chão. Então o Clay fica meio perguntando o que é aquilo. Então o Eugênio fala que eles vão duelar assim, que é pra ele jogar o lenço, enquanto põe muita marra. Então aquele saquinho de areia lá, que parecia ser levinho, chega a fazer até um buraco no chão. Isso porque, tipo, ele jogou da altura dele, né? E ele é uma criança ainda, tem que lembrar disso. Então, tipo, ele é miudinho ainda, né? Então ele começa a tirar só o casaco também. Então o Clay pensa que aquele maldito tava treinando esse tempo todo com pesos enormes. E ele achou que eram apenas enfeites pra fazer ele parecer legal. Então, enquanto isso, o Eugênio ainda tá tirando seus pesos. Então ele tá tirando agora, por fim, o da ponta da sua lança. Enquanto a Ciel tá ali com os olhos brilhando de felicidade por ter aquele duelo, né? Deseja muito bem do irmão dela, com certeza. Ele pensa que foi ele que desafiou pro duelo. E se ele desistir ali, a Ciel vai zoar ele pro resto da vida, então ele não pode desistir. Caso ele queira recuperar sua honra, ele vai ter que ensinar uma lição pra Eugênio. Então o Clay chama por Eugênio Leonhardt e diz que ele desafia ele a um duelo, lançando nele assim um lenço. Enquanto Eugênio desprende da sua lança o seu último peso. Olhando pra ele muito sério, ele diz aceitar sua proposta. Então a Ciel fica muito surpresa com o que ela tá vendo, porque seu irmão já foi acertado no meio do peito, e ele acaba chegando até a babar ali, sem entender nada do que tá acontecendo. E ele é lançado pra longe com apenas um ataque. Então o Eugênio fala que ele venceu. E a Ciel corre na direção do irmão dela, perguntando se ele tá bem. Então, quando ela olha direitinho, tá com a expressão muito feia e acaba vomitando na frente dela. Então ela era brava pro Eugênio, falando que isso foi injusto, e que esse dela não foi nem um pouco digno de honra. O Eugênio então questiona o que foi injusto, já que o duelo começou a partir do momento que ele atirou o lenço, e que a culpa foi dele que se descuidou. A Ciel então aponta na direção dela, e fala que isso pode ser até verdade, mas ele treinou mana, não é verdade? Ele apenas fala que não, e diz que a linhagem colateral não pode treinar mana antes da linhagem direta. Ela o chama de mentiroso, falando que ele nunca conseguiria levantar esses pesos sem usar mana, e que o ataque dele foi tão rápido que mesmo que o irmão dela fosse cuidadoso, ele não conseguiria desviar. Então ele solta um grande sorriso pro lado dela. Então ele com um sorriso muito maléfico ali fala que parece que os olhos dela não são apenas de enfeite. Então a Ciel fala com ele, falando que o modo de falar dele é grosseiro. Ele apenas responde que ele sempre escuta isso. Então a Jenny fala que o irmão dela não lembrou ter reação, e que no momento em que o ataque o atingiu, ele pulou pra trás instintivamente, reduzindo o impacto. E por ele não ter nenhuma experiência em batalha real, isso foi muito impressionante. Então Eugênio pensa que se considerar as possibilidades de crescimento dele, ainda há uma chance. Mesmo que ele seja um lixo como pessoa, se levar em conta que ele é descendente do Vermont, então o Clay levanta, perguntando como ele ousa o atingir com truques tão baratos. Então Eugênio sorri pra ele, falando que talvez seja porque eles são gêmeos, mas não falam as mesmas coisas. Então Eugênio vai na direção dele, com o Clay com a cara suja de vômito ainda que o vômito ali no chão. Então Eugênio diz a ele, falando que se ele é da linhagem direta dos Leonhardt, ele deveria humildemente dizer eu perdi, certo? Então o Clay muito bravo acaba olhando pro lado, com a cara toda suja. Pô, cara, limpa isso daí, tipo, sei lá, limpa isso daí na roupa, depois você põe uma serva pra limpar isso, tá ligado? Mas tipo, pô, ficar com a cara toda suja não dá, né, cara? Então o Eugênio, vendo o estado dele, pensa que ele não deveria apenas ter ignorado isso. Ele se questiona, já que ele acabou de deixar um cara da família principal, o Clay desse jeito, se não vai acabar se enfiando em alguma situação de merda. Enquanto isso, o mordomo chega, chamando pelo jovem mestre. Então o Eugênio pensa que ele não tem um emblema de leão no peito, e ele é um cavaleiro contratado pela família principal, e ele parece ser bastante habilidoso. Então o Clay, com a cara toda suja e chorando, chama pelo Rezar. Enquanto ele chega perto do Rezar, ele começa a chorar, falando que ele perdeu pra aquele caipira. Ele chorando diz que ele desafiou ele pra um duelo, e ele acabou perdendo. Pô, Rezar, faz a boa pra nós, cara. Limpa a cara dessa criança. Então o Rezar pensa sobre um duelo, e olha na direção do nosso protagonista. Acaba se curvando, pedindo perdão. Então o mordomo diz que sente muito pela introdução tardia, e que ele é Rezar, e foi designado com a tarefa de orientar o jovem mestre Clay. O nosso protagonista então se apresenta como Eugênio Leonhardt, da província de Guidou. O Rezar fala com ele, já que ele veio da província de Guidou, deve ser onde fica a propriedade do Sr. Geard. Então ele já começa a questionar o Eugênio, perguntando o que realmente aconteceu ali. Então o Eugênio fala que Clay o provocou primeiro, e também insultou seu pai. O Clay fica tão surpreso com a resposta dele e pergunta quando ele fez isso. E o Eugênio então responde que foi quando ele perguntou se ele não tinha aprendido a ter honra com seu próprio pai, e ele o chamou de covarde. Então o Eugênio, olhando muito sério para eles dois, fala que ele não apenas o insultou, mas também insultou seu pai, e pergunta se por acaso existiria algum motivo para ele não aceitar esse duelo. O Rezar então pensa que esse motivo é aceitável. Então o mordomo pede apenas para que o mestre Clay cuide de seus ferimentos. Então a Ciel, toda contente ali, dá tchauzinho pro Eugênio, enquanto o mordomo fala com o Eugênio que eles se encontrarão novamente uma próxima vez. O Eugênio apenas dá um falou pra todo mundo, bem tranquilo. Então se passar algum tempo, a gente pode ver o Eugênio mandando uma colchona de frango pra dentro, e fora aquele monte de comida. Então a Nina chama pelo jovem mestre Eugênio. O Eugênio então vira na direção dela e pergunta se ela conseguiu descobrir.
Ela responde que sim, que os mestres Deacon, Hansen e Juiz devem chegar até amanhã à tarde. E à noite, os jovens mestres Gargis e Desaira virão usando um portal de teletransporte. O nosso protagonista então pensa que eles estão se reunindo mais rápido do que ele imaginava, e que esse é o início da cerimônia de continuação de linhagem sanguínea. Então, depois de finalizar sua refeição, ele sai daquele local e pensa sobre Vermont, e que de agora em diante ele vai sambar em cima dos descendentes dele, e que não é pra ele ficar bravo. Ele pensa que também não é como se ele não quisesse ser seu descendente, nesta maldita reencarnação. Então nessa história acaba mudando de local, com a gente vendo 3 crianças em frente a uma mulher. Essa mulher então chama Clay de seu filho, questiona se ele desafiou um moleque da linhagem colateral e acabou perdendo. Então ela fecha seu leque, parecendo bem estressada com isso. Então nos é explicado que essa é a segunda esposa da linhagem direta, a Nicília. O mordomo então apenas confirma aquilo. Então a Nicília pede para que Clay chegue mais perto dela e se aproxime. Então ele parte na direção dela, devagar. Porém antes que ele chegue mais perto, ela acaba acertando seu leque no meio do peito dele, questionando se ele não apenas perdeu, mas também perdeu com apenas um golpe. Ele não responde nada, apenas fica falando pra mãe dele que aquilo tá doendo. Ela olha muito séria pra ele e manda ele ficar quieto. Ela chama pelo Rezar e questiona se aquele garoto realmente nunca treinou mana. O Rezar então responde que sim, que o filho do Sr. Gerhard, o Eugene, não tinha um único traço de mana em seu corpo. Então a Nicília chama pelo Ciel e questiona como o irmão dela acabou perdendo. A Ciel então responde que no começo da luta, o Eugene avançou com a sua lança e que o irmão dela ficou surpreso e tentou recuar, mas a lança do Eugene foi mais rápida. Então a mãe deles finalmente entende que foi assim então que a luta acabou com apenas um golpe. O Clay acaba ficando bem triste com isso e olhando para o chão. Então ele tenta chamar por sua mãe. Por esse momento ele acaba tomando um tapaço na cara. Apanhou lá fora e apanhou em casa, triste, mas bem feito. A mãe dele então muito brava, questiona como ele ousou desafiar alguém para um duelo e perder para um ser tão inferior. Não apenas isso, mas também para um garoto que nunca treinou mana. E logo o pai dele vai voltar para assistir a cerimônia de continuação de linhagem sanguínea. E o que ele espera que ela vai dizer a ele? E se ele entende o quanto aquele merda do Theonis vai zombar dela. Ele pede desculpa e pede para que a sua mãe o perdoe enquanto derrama várias lágrimas. Então ela chama pelo Rezar. Ela então ameaça, falando que ela queria matar ele agora mesmo com as próprias mãos. Porém, ele ainda é um cavaleiro favorecido pelo marido dela, no caso o patriarca. Então ela ordena para ele treinar o Clay, para que assim ele nunca mais a envergonhe. Ele então acata a ordem dela, enquanto ela manda para Clay seguir o mordomo. Então ele põe a mãe em seu ombro, e acabam saindo os dois dali, com Clay com a cara toda machucada e derramando várias lágrimas. Então após isso a porta se fecha e eles saem daquele local. Então a mãe deles abre seu leque, e acaba escondendo seu rosto, porém ela acaba olhando na direção de Ciel. Então ela chama por sua filha. Ela questiona se ela não tinha dito que o nome daquele garoto era Eugene, e pede para que sua filha fique próxima a ele. A Ciel então questiona por que ela deveria fazer isso, e sua mãe responde que ele já é forte o suficiente para superar o próprio irmão dela. Então ela pensa que queria matar aquele garoto imediatamente. Mas se ela fizesse isso, ela seria a primeira suspeita. Então nos é explicado que na família Leonhardt, se um homicídio ocorre, os guardiões do código familiar aparecem. Então a mãe dela acaba falando que é bom apenas ele ficar perto dele. Então ela até que aceita isso bem tranquilamente, fala que quer aprender mais sobre ele de qualquer forma, então diz que vai virar amiga dele. Então a mãe dela fica muito satisfeita com essa resposta. Então nos é explicado que nos dias seguintes os 3 herdeiros da linhagem colateral chegaram, sendo eles Deacon com 11 anos, Hansen com 14 anos e Juiz com 10 anos. E enquanto isso, nosso protagonista continuou firme em seu treino, até que ele foi interrompido pela Nina, que o chama de jovem mestre. Ele questiona o que ela quer. Ela responde que eles chegaram. Então ele pergunta a ela se ela disse que os 2 herdeiros da linhagem colateral vieram, e parece que eles chegaram mais cedo do que ele imaginou. Ela responde que sim, porém o chefe da família também chegou ali. Então nosso protagonista pensa no chefe dos Leonhardt. A Nina então começa a falar pra caramba ali, fica muito nervosa, falando que ele precisa cumprimentar ele. E pra ele esperar um pouco, porque primeiramente ele precisa trocar de roupa e tomar um banho. Ele diz que se ele fizer tudo isso, ele vai acabar chegando atrasado, e é melhor ele ir suado daquela forma mesmo. Então nos é mostrado um lindo céu amarelo junto à entrada daquela mansão, com diversos soldados, os membros da família e os servos esperando pelo patriarca. Então Eugênio acaba olhando para os lados, e acaba vendo a Ciel e a Clay do lado de uma mulher. Então ele pensa que essa é a segunda esposa, a Nicília, e pensa que também a pessoa na frente dela é a primeira esposa, a Theonis. E aquele garoto é o filho mais velho da linhagem direta e também o primeiro na linha de sucessão, Iode Leonhardt. Então a gente acaba vendo de um outro ângulo, no caso do lado de fora, enquanto 2 pessoas a cavalo chegam mais próximo daquela entrada, sendo seguido por 2 carruagens. Então podemos ver 2 homens e um cavalo. Nos é explicado que o homem de cabelos longos é Juleide Leonhardt. E atrás dele fica seu irmão mais novo, Gion. Então aquele homem que provavelmente é o patriarca, chega perto do Iode, fala como ele cresceu e questiona se as habilidades dele também melhoraram. Então ele responde que está fazendo o melhor que ele pode para atender as expectativas de seu pai. Então seu pai acaba olhando sério pra ele, porém ele acaba se distraindo, vendo seus outros 2 filhos. Então ele se aproxima deles, cumprimentando seus filhos, falando que Clay e Ciel cresceram muito e ele quase os não reconheceu, enquanto seus filhos falam que sentiram muita falta de seu pai. Então finalmente o patriarca observa as crianças da linhagem colateral e diz que todos eles terão uma refeição junta hoje, e eles irão discutir sobre a cerimônia de continuação de linhagem sanguínea.
A cena então muda para algum tempo depois, com todos eles reunidos em uma grande mesa. Neste momento podemos ver o patriarca junto a todos os membros da linhagem direta, enquanto do outro lado a gente acaba vendo os membros da linhagem colateral. Então nos é dito seus nomes. Enquanto aquele garoto musculoso, seu nome é Garges, aquela menina do lado dele é a Desaira. O nosso protagonista pensa que eles dois chegaram junto com o chefe da família, usando o portal de teletransporte. E se são essas duas as famílias que estão sendo valorizadas dentro da linhagem colateral? Ele questiona também se esse jantar não foi feito apenas para crianças e membros da família. A Ciel então parece que fica confusa com isso também e pergunta a seu pai quem é o convidado. Ele diz que estava planejando introduzi-lo mais tarde, porém aquele homem acabou interrompendo e falando que tá tudo bem. Enquanto Eugênio apenas observa quieto enquanto toma uma xícara de chá. Então aquele homem loiro dá olá para as crianças e diz que seu nome é Loberion. Ele pertence à Torre Vermelha. Então todo mundo fica muito surpreso com o nome Loberion, tirando o nosso protagonista, é claro. Até que o Iron fala que ele é o mestre da Torre Vermelha. Então nosso protagonista cospe todo aquele chá que ele tava bebendo. Parece que fica até com a dor no peito. Então o mestre da Torre Vermelha questiona se ele tá bem. Ele fala que acredita que tá sim. Então nosso protagonista pensa que o mestre da Torre Vermelha, ele é um discípulo da Siena. Porém ele pensa novamente e pensa que tá errado, e que não é isso. Ele não é discípulo, ele é discípulo do discípulo dela. E que 300 anos atrás a Siena ascendeu como a mestre da Torre Vermelha, se tornando a mestre de torres mais jovem da história de Arrow. E que ela também continuou a aconselhar e ensinar os estudantes das outras torres. Até mesmo foi professora dos mestres de outras torres, e assim os mestres das torres vermelhas e verde ainda consideram a Siena como a grã-mestre. Ele pensa também que nunca pensou em encontrar alguém relacionado aos seus companheiros. Porém, nesse momento, seus pensamentos são interrompidos pelo patriarca, que questiona se o nome dele é Eugênio, que ele ouviu de Theonis, que o filho dele insultou ele e ao seu pai. E nesse momento o Clay parece que tranca tudo e ele fica cheio de medo ali no canto. O Eugênio diz que sim, que foi realmente isso que aconteceu, porém ele não guarda qualquer ressentimento sobre isso. O patriarca então diz que isso foi porque ele venceu o duelo. O Eugênio então diz que perder não ia mudar o que ele pensa, e se ele fosse tão fraco a ponto de não poder defender a própria honra, então ele deve suportar a vergonha. O patriarca então diz que ele é melhor que seu próprio filho, e chama pelo Clay. O Clay questiona o que seu pai quer. Então o patriarca chama por Clay, onde ele não está envergonhado com a derrota de seu filho. Ele responde que ele está desapontado que seu filho esteja medindo a sua resposta, enquanto ele se envergonha da própria derrota. O Clay então fica muito abalado com isso que seu pai diz. O pai dele também diz que o duelo começou com seu insulto, e que ainda assim ele não se desculpou com Eugênio mesmo depois que a luta terminou. Então Clay começa a arrumar desculpa, interrompido por seu pai, falando com Clay que ele carrega o nome dos Leonherds, e que o grande Vermont é o seu ancestral. E se ele carregar o sangue dele, precisa aprender a não apenas a honrar a si mesmo, mas também o seu oponente. Então ele muito nervoso com tudo aquilo, ele acaba pedindo perdão a Eugênio, chegando a ficar até um pouco vermelho. Aí eu não sei agora se é aquele trem vermelho ali é porque ele ficou com vergonha, ou se foi o tapão que a mãe deu na cara dele, que parece até que o zóio dele tá bem fechado ainda, né? Eugênio então acaba ficando bravo com aquele pedido de desculpa, pensando que ele poderia parar de atuar. Então o patriarca volta a falar com Eugênio e questiona se o pai dele é o Gerhard. E aqui ele pede perdão, mas ele não conhece o pai do protagonista. O nosso protagonista então diz que isso é compreensível, e que até ele pensa que a família dele vive no meio do nada. Então o patriarca questiona se foi o pai dele que o ensinou a lutar. O Eugênio então responde que o pai dele o ensinou o básico, e o resto ele aprendeu sozinho. Então todo mundo fica muito chocado com isso que ele falou, pensando que ele tem treinado esse tempo todo sozinho, sem ninguém que o ensine, e que ele derrotou o Clay mesmo nesse nível. Então o patriarca disse que essa cerimônia será um evento interessante de se assistir, enquanto aparecem diversas servas trazendo o jantar. Então elas servem o jantar para todos, e o patriarca então diz que espera que todos aproveitem a refeição. E o patriarca então chama todos, falando para eles comerem, e que todos eles devem estar famintos. Então a noite cai, é que a gente acaba vendo aquelas servas retirando a mesa, e nisso a gente pode ver todos eles ali juntos agora depois do jantar. O patriarca então começa a dizer, como ele citou anteriormente, a razão pela qual ele preparou o evento de hoje foi para que ele pudesse explicar o contexto da cerimônia de continuação de linhagem sanguínea. Ele diz também que ele sabe que isso é estranho vindo dele, mas ele acredita que os métodos tradicionais de cerimônia são extremamente discriminatórios. A cerimônia é direcionada aos descendentes diretos. As crianças das famílias colaterais não podem treinar com humano ou usarem armas até a cerimônia, e que a cerimônia é direcionada aos descendentes diretos, já que as crianças das famílias colaterais não podem treinar com humana ou usar armas reais até a cerimônia. Dessa forma, é impossível para essas outras crianças vencerem contra os membros da linhagem direta. Ele diz então que na cerimônia de continuação de linhagem de sangue, 3 dos seus filhos irão participar. Entretanto, ele deseja testar não apenas o potencial de suas crianças, mas também de todo o resto deles, todos que carregam o nome dos Leonherd. E o intuito da cerimônia é provar que eles são descendentes do grande Vermont. Ser uma linhagem direta ou colateral não tem nada a ver com isso. O nosso protagonista então pensa em Vermont. Ele acaba pensando que o descendente dele é um homem mais gentil do que o próprio Vermont foi. Então o patriarca diz que foi por isso que então o mestre da Torre Mágica disse que esse é o motivo por ele estar ali agora. Então ele estrala seus dedos, aparecendo um grande holograma azul. Ele diz que para essa cerimônia eles irão explorar o labirinto que ele criou, e cada um entrará por uma entrada diferente, e o objetivo é derrotar um monstro no centro. E é claro, eles irão precisar passar por várias armadilhas e enfrentar inimigos até chegar lá. Mas tudo que acontecer ali dentro é ilusório, já que ele irá criar tudo com magia.
E não importa o que eles pensem estar experimentando, nada dali é real, e só uma aventura cheia de ação. O nosso protagonista pensa que ele não vai só misturar magia de invocação, mas também um controle mental de alto nível, e não esperava menos de um mestre da torre. Então ele explica que se um deles novos derrotarem o boss, a cerimônia vai acabar, e eles receberão os pontos baseados na contribuição feita. Então o garoto questiona se vai dar tudo certo, mesmo que eles não consigam escapar do labirinto. Então o mago responde que é claro que ele pode. Se ele estiver com medo, ele pode ficar na entrada. Porém, se ele fizer isso, ele não vai ganhar ponto, né? O Eugênio então questiona se eles derrotarem o boss, o que eles vão ganhar? O patriarca então responde ao nosso protagonista, dizendo que ele vai permitir que eles escolham um tesouro da câmara subterrânea da sua família. Então nosso protagonista fica encantado com isso que ele disse, falando que isso é incrível, pensando que ele precisa ganhar isso. Então a cena muda para Eugênio andando nos corredores. Ele pensa que será o ganhador dessa cerimônia, então ele vai logo pensar o que ele quer pegar na câmara. Porém, ele olhando pra frente, ele acaba vendo aqueles dois que são os privilegiados da linhagem colateral, sendo eles o Gargis e a Desire. Então aqueles dois questionam o Eugênio, querendo saber se ele realmente venceu um duelo contra o Clay Leonhart. Ele responde que sim, e diz que se as perguntas deles acabaram, ele tá dando fora dali. Então aquele cara musculoso acaba ficando um pouco confuso com isso. Então a gente pode ver a lua cheia e o castelo, enquanto nosso protagonista volta a treinar. Então nosso protagonista retorna com seu treinamento. Com isso ele dá vários ataques, sendo na vertical, na horizontal, e um tão forte que chega até espalhar o vento para fora junto com a poeira. Porém ele acaba olhando para trás, e acaba vendo aqueles dois mais cedo com duas lanças na mão. E ele se questiona o que eles estão fazendo ali e por que eles não vão embora de uma vez. Então aquele homem mais forte se aproxima dele. E sem dizer uma única palavra, ele tira a camisa. E, irmão, qual foi? Lá ele, cara. Então ele acaba tirando sua camisa e bufando na frente dele. Então ele acaba mostrando seu grande físico enquanto contrai todos os seus músculos. O nosso protagonista fica chocado com isso que ele tá vendo sem entender nada. E se pergunta se ele por acaso é um idiota. Enquanto aquele cara fala que ele pode tocar. Só que o nosso protagonista apenas fala que ele não quer e muito obrigado, pelo menos eu acho. Então aquele cara fala que a família dele possui uma fórmula secreta para o crescimento de músculos. E a fórmula que acelera o desenvolvimento muscular de acordo com o treinamento sem acumular mana dentro do corpo. E tem várias imagens de homens musculosos ali, né? E ele responde também que não tem efeitos colaterais. Pergunta se ele está interessado, enquanto fica fazendo várias poses do fisiculturismo ali. E o nosso protagonista pensa também que é claro que aquilo tem efeitos colaterais. Então a menina fala que se for homem ou mulher, se ele usar aquela coisa vai acabar crescendo barba nele. E ela falou que ela ouviu falar que ele usou uma lança no duelo contra o Clay. Então porque agora ele tá usando uma espada de madeira. Então ele diz que usa ambas, tanto a espada quanto a lança. Então a Desara disse que entende, e questiona se ele pode usar qualquer arma com destreza. Então ela lança a lança, laçando a lança na direção da lança dele. Ela o desafia então para um duelo, e disse que a lança é a especialidade dela. O nosso protagonista pensa que é mais fácil lidar com ela do que com aquele cara que está querendo vender anabolizante para ele. Sem contar também que ele tá bem curioso para conhecer as habilidades das crianças da linhagem colaterais de alto nível. Então ele aceita aquele duelo. Então ambos se preparam armando suas poses para a batalha. Então Eugênio questiona o que aquele musculoso está fazendo ali. Ele responde que ele será o juiz, e que pode ser até um duelo, mas tem que ser justo. O protagonista pensa até que ele fala como um idiota que ele conhece, no caso, o Mollon. E qual a chance daquele cara ser um descendente do Mollon? Então ele diz para todos se prepararem e que eles vão começar quando ele desejar. Enquanto a Desara fala que ela já entendeu e que é pra ele andar logo. Então a Desara fica pensando no que ele disse, que ele pode usar espada e lança, e que não é pra fazer ela rir, e que ela vai mostrar que não é tão fácil assim usar uma lança. Então ela pensa que vai ensinar a lição pra ele, e mostrar que não é tão fácil assim usar uma lança pra levar na brincadeira desse jeito. Então Gargiz, aquele rapaz musculoso, dá já, então a batalha finalmente começa. Então a Desara pensa que quem toma a iniciativa sempre tem vantagem, e parte na direção do nosso protagonista. Porém, ela se arrepia quando ela percebe alguma coisa. Olhando em volta do nosso protagonista uma grande aura, ela pensa que não possui aberturas. E ele questiona o que ela tá fazendo, e chama ela pra vir com tudo. Ela fica muito nervosa com isso, então ela parte na direção dele. Então as pontas das lanças se batem. O nosso protagonista desferindo um ataque que faz a lança dela recuar, e com isso ela tenta atacar ele novamente, porém sem êxito, já que ele consegue defender. Então ela parte para uma nova investida, tentando assim dar várias espetadas no nosso protagonista. Porém o nosso protagonista, sem quaisquer dificuldade, acaba conseguindo segurar todos os ataques dela. Ele pensa que ela é excepcional, considerando que nem mana ela tá usando. E levando em conta a idade dela, o seu potencial de crescimento é bem grande, mas ela ainda não é páreo para ele. Então ele acaba rebatendo outro ataque dela, questiona se ela não consegue nem arranhar ele. Ela então acaba ficando um pouco envergonhada com isso e manda ele calar a boca. Ela pensa que ele consegue bloquear todos seus ataques sem mesmo nem sair do lugar, e que a arrogância dele será o seu fim. Então ela parte novamente disparada na direção dele, ferindo assim vários ataques, porém o nosso protagonista consegue rebater todos. Porém ela acaba pulando para o lado, tentando acertar pelas costas. Ela pensa que aposta que ele não consegue bloquear desse lado, então ela parte novamente na direção dele, porém acaba pulando e pisando na ponta da lança dela, prendendo a lança dela assim no chão. Ela tenta puxar de volta, porém não consegue e acaba sendo rendida. Então Gargiz declara que a vitória é de Eugênio Leonhart. Então após aquilo, algum tempo se passa.
Então a gente vê o Gargis falando com o nosso protagonista, dizendo que eles precisam unir forças. Porém, o nosso protagonista ainda estava deitado na cama, tentando dormir. Então ele fica muito puto e pergunta ele se ele aparece e acorda alguém que acabou de dormir só pra dizer isso. E o Gargis nada se abala e apenas quer ouvir a resposta do nosso protagonista. O nosso protagonista então diz que ele ouviu sobre a cerimônia de continuação de linhagem sanguínea do chefe. E todos eles vão aparecer em entradas diferentes, então como eles vão combinar suas forças? Então Gargis responde que mesmo que as entradas sejam diferentes, o destino é o mesmo, o centro do labirinto, no caso, o chefão final. Ele também tenta argumentar, dizendo que os gêmeos da família principal vão tentar combinar as forças também. O Eugênio então pergunta se ele tá dizendo que eles vão se juntar no centro e lutar contra o chefão juntos. Então aquele cara responde que sim. O Eugênio então responde que ele tem certeza que ele consegue derrotar o chefão sozinho. Porém a Deizara, que tava ali atrás e a gente não tinha visto ela ainda, disse que ele tá se achando demais. Ela diz que ele é forte, mas que sozinho ele não consegue, e se ele ajudar eles vão definitivamente conseguir derrotar o chefão. O Eugênio então questiona por que eles querem matar tanto o chefão assim. Então a Desara responde que na cerimônia de linhagem sanguínea, onde tanto a linhagem direta quanto a colateral entram juntas, a linhagem colateral nunca venceu. Porém, dessa vez eles têm uma chance. Então ela diz Gargis, ela, no caso a Desara, e ele, Eugênio, que derrotou o Clay. Ela questiona se ele não quer derrotar a linhagem direta. O nosso protagonista então olha muito sério pro lado deles. Porém o Marwan acaba mudando a cena. Porém, o Marwan acabou mudando de cena, mostrando a Nisia olhando para a janela, vendo a luz da lua. Ela pensa que o mestre da Torre Vermelha, de Arroth, que foi convidado para essa cerimônia de continuação de linhagem sanguínea, tem uma chance dele ter vindo para levar o seu filho, o Iode, como discípulo. Desde muito novo, o Iode sempre gostou de ler livros mais do que usar o próprio corpo. E ele também tinha interesse na magia e acabou aprendendo de pouco em pouco. E se o Iode acabar virando o discípulo do mestre da Torre Vermelha, ele não teria escolha a não ser sair da família principal por um tempo. Enquanto isso, Clay e Ciel continuariam crescendo. E se isso acontecer, significa que o Yoji praticamente desistiu da sua posição de sucessor. A cerimônia de continuação de linhagem sanguínea é o problema. Ela pensa que seus filhos terão de viver para sempre com a marca de ter nascido filho da segunda esposa. Porém, mesmo assim, eles manterão suas posições, porque ela está confiante. Ela pensa também que, na verdade, e se aquele Eugênio acabar passando um labirinto primeiro que seus filhos? Se o talento dele for tão exponencial a ponto de humilhar a linhagem direta inteira, então a derrota do Clay pode ser encoberta. Então, 3 dias depois, a cerimônia de continuação de linhagem sanguínea finalmente começou. E ali a gente pode ver todos os participantes junto ao Patriarca e ao Mago. Então Loberion conjura um feitiço, e aquele feitiço vai na direção de todos, formando uma luz azul. Então Loberion diz que primeiro eles vão fazer as armas deles, e que é para todos moldarem a luz enquanto imaginam em suas cabeças a arma que desejam. Então todos eles começam a moldar aquela luz. A Ciel então consegue moldar uma rapieira, e fica encantada com isso que ela conseguiu. Então ela desfere vários ataques no ar rapidamente para testar. Porém, ela questiona o mago, perguntando o que vai acontecer se por acaso a sua espada quebrar. O mago responde rindo, e diz que já que o labirinto quanto as espadas são feitas de magia, a espada que a jovem dama estava segurando agora nunca vai quebrar dentro do labirinto. Ela questiona se ela pode criar um animal ao invés de uma espada. O mago então responde que ela pode criar uma boneca ou um golem também, e é possível, mas ela não vai poder criar criaturas vivas. Então o Yoto pergunta por que eles não podem criar vida. E o mago então responde que isso é um tabu da magia. Ele responde que a criação de vida é uma autoridade linda que apenas uma criatura viva possui. Então Yodo fica encantado com isso que ele está dizendo. Então o Gargis acaba fazendo uma Claymore, no caso, uma espada longa e grande. O Gargis então diz que esse espadão é o seu favorito, e que é o mesmo que ele usava em sua casa. Embora comparado àquela espada, essa seja uma espada de verdade. E surpreendentemente foi criada exatamente como ele imaginava. Então a Deizara, poucas ideias, vira pro lado dele e questiona quem perguntou alguma coisa pra ele. E ela, por sua vez, acaba criando uma lança. O Clay cria uma espada normal. Já o Yodo parece bem triste ali, eu não sei o que ele criou, mas eu acho que aquilo ali é uma rapieira, pelo menos era pra ser. Então a gente acaba podendo ver os figurantes ali, que criaram várias espadas também, né, mas tipo, eu acho que esses caras vão sumir daqui a pouco. Enquanto o nosso protagonista, ele acaba criando uma espada normal, junto a um escudo. Então a Ciel chega mais perto dele, e questiona o que ele vai fazer caso ele a encontre no labirinto, e questiona se ele vai lutar contra ela. Então ele vira pro lado do Patriarca e pergunta se eles têm permissão pra lutar. O Patriarca então responde que é claro que eles têm, e que a competição é o núcleo da cerimônia da linhagem sanguínea. Mas nessa cerimônia de continuação de linhagem sanguínea, julgamento rápido e cooperação são importantes também. E diz que eles todos são uma família que compartilham o sangue dos Linhart. Então a Ciel acaba ficando meio tímida aparentemente, né, que ela tá meio corada, e fica pensando sobre esse negócio de família. Então ela olha com um olhar bem malicioso pro lado do nosso protagonista, que pensa que esse olhar dela é muito desagradável. Então aquele mago pergunta se todo mundo já acabou de criar suas espadas. Então ele pede que eles coloquem aquele colar que ele tá segurando em seus pescoços. Então ele sai distribuindo para todos. Ele diz que aquele colar está conectado com a consciência deles, e se de alguma forma sentirem uma grande quantidade de estresse no labirinto, o colar vai reagir. E quando isso acontecer, ele vai jogar com uma situação perigosa e intervir. O nosso protagonista pensa que então isso é um mecanismo de segurança, e é só para ter certeza que todos eles vão ficar bem. Então o mago novamente chama por eles, e diz que se eles sentirem que não vão conseguir passar pelo labirinto, é apenas tocarem na gema do colar e gritarem socorro,
Fazendo isso, eles vão conseguir sair do labirinto bem fácil. Então ele fala que tá tudo certo, e agora as explicações acabaram, e eles podem entrar junto na caverna. Apesar deles estarem entrando pelo mesmo portal, assim que eles entrarem, todos eles estarão em caminhos diferentes. Então todos eles partem na direção daquele portal. Enquanto a Ciel, que tá até brilhando, fala pro nosso protagonista tomar cuidado. Ele apenas fala pra ela também. Então ele entra dentro daquele portal. Lá dentro ele pode ver o labirinto, que é muito escuro. Isso faz ele lembrar da sua vida passada, onde ele explorou tantos labirintos que chegou até a enjoar. Ele pensa que o telhado está bloqueado. Ele também acaba desferindo um golpe na horizontal e percebe que aquele lugar é bem apertado e vai ser difícil usar uma arma de longo alcance por ali. E ele falou que foi por isso que ele escolheu a espada e o escudo. E essa combinação genérica pode reagir à maioria das situações, já que o labirinto feito para crianças passarem, a dificuldade é óbvia. Então ele começa a caminhar na direção daquele labirinto, pensando que isso tudo vai ser muito fácil. Desculpa interromper seu vídeo, mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. Eu tô pretendendo trazer uma continuação dele nesses dias mesmo. Acho que vai demorar menos do que o último vídeo, né? Por causa que eu já tenho gravado a voz e feito os recortes. Só que pra não demorar muito pra lançar o próximo vídeo, eu já acabei lançando esse pedaço. Aí o próximo deve ter pouco menos tempo, né? Do que não vai chegar a dobrar. Mas essa semana mesmo eu devo conseguir postar. Então muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e fui.